não tenho medo. Égua e cavalo bravo não se amansa. Égua e cavalo bravo não se amansa. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Bom dia! Cadê nossas mulheres? E os nossos companheiros? Bom dia, sejam todas e todos bem-vindos. Vou começar minha saudação iniciando pelo plenário. Vou pedir para quebrar aqui o protocolo. Quero saudar todos os nossos companheiros e companheiras, agricultores e agricultoras familiares, em nome dos nossos 215 sindicatos, que estão imensamente tristes por não estarem aqui nesse momento, das nossas coordenações regionais, em nome do nosso companheiro, ex-presidente dessa casa, Chico Miguel. Quero fazer uma saudação a todos os movimentos sociais aqui presentes, em nome da nossa companheira Vânia, do MST. Sabemos que estar aqui nesse momento não é fácil, é uma luta, é uma esperança, é um sonho. E falar em 3 minutos tudo que a gente quer falar ao nosso presidente Lula não é fácil. Quero fazer uma saudação especial a todos os nossos parlamentares, em nome do nosso senador, o Everton Rocha, e em nome do nosso companheiro, deputado federal Zé Carlos. Fazer uma saudação especial à nossa companheira. Em nome dela, saúdo todas as petistas e mulheres aqui presentes. E fazer uma saudação especial a todas as grandes mulheres do movimento, esposa, companheiras, amantes, por que não? Em nome da companheira Jancha. Nós, mulheres, somos muito importantes em qualquer momento da nossa história e da nossa vida. Então, não somos apenas esposas. Nós somos mulheres, feminista, política, mãe e companheira. Seja bem-vinda à nossa casa. Uma saudação especial a todos os nossos diretórios municipais, em nome do nosso companheiro Augusto Lobato, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Vou pedir licença para falar em nome de todos os educadores, fazer uma saudação especial nesse grande companheiro que é a cara do IFMA, companheiro Zé Costa. E, em nome de todas as nossas centrais, fazer uma saudação especial ao nosso Manuel Lage, presidente da nossa Central Única dos Trabalhadores. E, para finalizar minhas saudações, se eu esquecer de alguém, por favor, me perdoe, que são muita gente. E estar perto de Lula também nos deixa nervosos, né? Fazer uma saudação especial, gostaria de todo mundo ficar assim em pé, desse uma grande salva de palmas. A nossa estrela maior, Luiz Inácio Lula da Silva! Olê, 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 olá, Lula, Lula, olê, 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 olá, Lula, Lula. Não vai falar agora, vocês vão ter que me aturar 2 minutinhos. Só é para apresentar o nosso maravilhoso companheiro e aguerrido Lula, que é nossa esperança de dias melhores que virão em 2022. Vou fazer uma saudação breve, que eu acho que eu já gastei aqui 1 minuto e meio, mas só é saudação agora que eu vou começar a minha fala, conto os 3 minutos. Oi, 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 oi.
anunciamos a chegada do governador do estado, Flávio Dino. Estão deixando a gente sonhar, Brasil! Você fica aqui. Pois deixa eu fazer. Todo o protocolo é assim, né? Pessoa importante só chega por último. Fazer uma saudação especial em nome de todos os nossos maranhenses, pessoas que tiveram nesses quase 8 anos no comando desse grande homem que tem abertura com os movimentos sociais, que tem tentado construir e fazer do Maranhão um estado melhor. O nome dessa pessoa é o nosso governador, Flávio Dino. A grande salva de palmas! Esse é o grande homem, nosso governador. Em nome dele, saúdo todos os políticos aqui presentes. Tá. Então, gente, vou fazer só uma saudação. Para quem já me conhece, eu sou Ângela Silva, sou de Lago dos Rodrigues, aqui do Maranhão, regional do Mearim, regional do Coco Babaçu. Sou agricultora familiar, quebradeira de coco e família toda viveu da quebra do coco Babaçu. Sou sindicalista e hoje estou como a primeira mulher eleita presidente dessa casa. E falar que hoje, se eu chorar, 1000 perdões, mas é bom, é uma mistura de sentimentos, né? Falava agora há pouco com o presidente Lula, de que está saindo de um velório, de um enterro, com o sentimento que nós estávamos no Manuel da Conceição, e ao mesmo tempo ter o sentimento e a alegria de ter nessa casa, a Casa dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares, que nos últimos anos, e nesse 1 ano de gestão principalmente, tem se aumentado os conflitos agrários, o assassinato, ordem de despejo. Graças a Deus a gente tem conseguido garantir todas que não sejam despejadas, viu, governador? Queremos uma pessoa que sonhe, que tenha esperança e que o povo volte a acreditar que nós podemos ter um campo desenvolvido, uma agricultura familiar fortalecida, uma reforma agrária mais aguerrida e com desapropriações de terra e menos despejo e menos assassinato. Nós queremos ter garantia de segurança alimentar, alimentação na mesa de cada um dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. E é com esse sonho, com essa esperança, que eu concluo dizendo que nós precisamos ter Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da nossa República. Obrigada. Todos aqui sintam-se cumprimentados, governador Flávio Dino, presidente Lula, Janja, em nome de todas as mulheres, e a nossa presidente Ângela. Quero que todos os prefeitos do Maranhão, em nome do prefeito Erlânio Xavier, presidente da Federação dos Municípios do Estado, e dizer a vocês que nesse momento nós estamos aqui para ouvir o presidente Lula, lhe dizer que no nosso estado, presidente, a sua agenda foi muito importante, a sua vinda. O senhor sabe que o povo do Maranhão gosta e reconhece muito o seu trabalho. E eu tenho sempre dito, presidente Honorato, Augusto Lobato e todos os agentes, deputados Luiz Lula Henrique, deputado Zé Carlos, meu colega de bancada federal, nós temos sempre dito, nós já vivemos bons combates, Haroldo. E esses combates, todos nos fazem mais fortes. Lembro-se-me como fosse ontem, presidente Gleison, lá na trincheira, enfrentando o Eduardo Cunha ali na Câmara. Logo em seguida, viemos naquela batalha terrível que tivemos consequência, que foi o impeachment. De lá para cá, nunca fraquejamos. De todas as formas tentaram lhe calar, tentaram nos intimidar, mas nós não nos acovardamos. Tivemos sempre do mesmo lado e do mesmo caminho correto da história, que é o lado da democracia, o lado do campo progressista.
No momento da prisão injusta do presidente, estivemos lá, na liderança da Câmara dos Deputados, na minoria. Entrei junto com a nossa liderança no Supremo Tribunal Federal para garantir que nós, deputados federais, pudéssemos estar ao lado do presidente Lula e saber como que ele estava sendo tratado e também poder falar para o mundo a covardia e a injustiça que ele estava cometendo aqui no Brasil. Chegamos aqui. Claro que agora, e graças a Deus, sinais melhores de tempos virão, porque tempos difíceis estamos vivendo. E agora, Lula, nós queremos dizer que nós continuamos no mesmo lugar da história, do mesmo lado da história, sem nenhum tipo de oportunismo e sem querer virar lulista de uma hora para outra. O nosso lado é o lado que sempre tivemos, aqui do lado dos trabalhadores, do lado dos sindicatos e do lado da luta. E cada um de vocês fizeram a sua parte. É por isso que nós estamos juntos, fora Bolsonaro, e todo mundo junto vamos gritar, democracia já! Valeu! Hoje o dia não é importante só porque nós estamos aqui, mas marca uma etapa de renovação nesse país. E quero aqui, com muita tristeza, lamentar os mais de 20 companheiros que faleceram, em nome dele, o camarada Manel da Conceição, que nos dizia, e eu aprendi com ele, com o camarada Domingos Dutra, que está aqui, repatriado para o nosso partido, o companheiro Bira, que está próximo para vir para o PT. Estou aqui com o camarada Haroldo Saboia, que é um exemplo de dignidade, que esteve no nosso partido. O companheiro Flávio Dino, que foi vice-presidente do Diretório Municipal do PT, que foi também do nosso partido. Dizer para vocês, gente, que hoje esse dia é um dia de tristeza, mas um dia onde nós temos resistência e temos lado. O PT sempre esteve do mesmo lado, do lado da justiça, do lado da dignidade humana. Quero dizer a todos os companheiros, está aqui a companheira Patrícia, a nossa presidente nacional, a Criciele, a Missiara, os companheiros Henrique, que é da Executiva Nacional, quero cumprimentar aqui o senador Everton e o nosso presidente Erlânio. Dizer com muita tranquilidade que nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos construindo uma luta importante para nós, a unidade partidária. Nós temos aqui muitos companheiros, companheiro do LGBT, o companheiro Paulo Romão, o companheiro Francisco Gonçalves, que foi presidente do nosso partido, e muitos companheiros que gostariam de estar aqui na mesa e não puderam. O Honorato, nosso deputado, Wagner Lago, que o motivo desse encontro é para que a gente possa, sonhando e continuar querendo construir um partido com unidade na diversidade que nós sempre precisamos. Portanto, para finalizar, presidente Lula, lhe dizer que para nós, o companheiro Mané dizia uma frase muito interessante. A minha perna é a minha classe. Viva Mané, viva Luiz Inácio Lula da Silva! Bom dia, companheirada. É muito bom estar aqui no Maranhão, em São Luís. Obrigada pelo carinho, pela recepção. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, com a nossa militância do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, com companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, com companheiros e companheiras de vários outros partidos que estão aqui, com os movimentos sociais, nossos companheiros do MST, nossos companheiros das centrais sindicais, e estar nessa casa, Ângela, presidida por você, na FETAM. Obrigada por nos receber, parabéns, você é uma guerreira que a gente admira muito a tua caminhada, viu? E também queria partilhar com vocês aqui a dor, mas também a compreensão de que é semente plantada, do nosso Manuel da Conceição. E tenho certeza que aquilo que ele sempre desejou, sempre lutou, nós estamos empunhando essa bandeira e tocando em frente. Porque é assim, a semente é para brotar e Manuel vai estar junto com a gente em toda essa caminhada. Eu queria dizer para vocês, companheiros, que nós estamos fazendo, junto com o presidente Lula, que está aqui, a terceira etapa de caminhadas pelo Brasil. Nós estivemos em Brasília, conversando com as pessoas, lideranças políticas, estivemos no Rio, e, em terceiro lugar, viemos para o Nordeste. São 6 estados que nós vamos visitar.
Começamos por Pernambuco, depois fomos para o Piauí, estamos no Maranhão, vamos para o Ceará, Rio Grande do Norte e vamos terminar na Bahia. Para conversar com as pessoas, para ouvir as lideranças políticas, para ouvir as lideranças sociais, para saber o que está acontecendo em cada região e ver o que a gente consegue unificar para a gente enfrentar esse governo da desconstrução que está aí, que é Jair Bolsonaro. O Brasil não merece esse presidente, o povo não merece esse presidente, e nós temos condições de mudar essa realidade. Seja tirando ele agora, ou seja tirando ele em 22. Nós vamos fazer. Mas eu queria, mais importante que isso, vim aqui para fazer um agradecimento a vocês. A nossa militância, estão aqui, Lula livre e inocente. E isso é uma vitória dessa persistência. E eu queria fazer um agradecimento muito especial, Flávio, a ti. Que o governador Flávio Dino foi fundamental para a gente nessa luta. Quando muitos estavam escondidos, não tinham coragem, o governador Flávio Dino esteve com a gente. Sustentou não só jurídica, mas politicamente essa caminhada. E isso faz muita diferença. A gente conhece companheiro nos momentos de dificuldade, não nos momentos de bonança. Então, e, gente, essa liberdade do Lula, e aí eu quero saudar aqui o nosso companheiro Lobato, que é o nosso presidente estadual, Norato, presidente municipal, saudar aqui os nossos companheiros da direção nacional que está aí, a Criciele, o Bira do Pandaré, saudar nosso Luiz Henrique, Pindaré, desculpe, Bira, Pandaré, lá do Paraná. Luiz Henrique, Everton, nosso senador. Saudar também Haroldo Saboia, que prazer tê-lo aqui. Zé Inácio. Seja pela sentença judicial, seja pelo arquivo do processo. Não é pouca coisa. Então, além dos 3 da vara de Curitiba, que Moro não podia julgar, porque Moro não era competente, e julgou, Moro não podia julgar porque Moro não era parcial, foi imparcial, depois virou ministro. Além desses 3 anulados totalmente, nós vencemos em 13 outros processos. E a gente precisa contar isso para o Brasil e para as pessoas. Nós tivemos uma grande vitória judicial. Agora a gente precisa ter a vitória política na sociedade e não ter medo de fazer esse debate. Porque às vezes pergunto para a gente, vocês não vão discutir o tema de corrupção na campanha, né? Vão evitar. Não, nós não vamos evitar. Porque se tem alguém com moral para discutir isso, somos nós. Porque fomos perseguidos com esse tema e tentaram nos destruir. E não sabemos o que aconteceu. Então, nós estamos lançando um livro que já está no site do PT, que eu queria pedir para toda a nossa militância, por que perseguiram o presidente Lula. Não foi para combater a corrupção. Foi para combater um projeto de país. Foi isso que aconteceu. Foi para destruir a Petrobras e entregar as nossas riquezas aos interesses estrangeiros. Foi para fazer as reformas de tirar o poder do Estado e as políticas sociais. Foi para colocar o Brasil numa outra ordem econômica e social. Essa é a grande realidade. E para isso, claro, tentaram destruir a maior liderança política popular da nossa história. Nós fizemos um levantamento na imprensa, em 2016, de janeiro a setembro, a Globo, Jornal Nacional, fez 13 horas de matérias contra o Lula. Nenhuma positiva. E cabia a nós fazer notinha para tentar se explicar. Em um ano, de 16 a 17, foram 55 capas de revistas negativas ao presidente Lula. E os 3 grandes jornais, Folha de São Paulo, Globo e Estadão, fizeram 693 editoriais, todos críticos ao Lula e ao PT. E nós tínhamos o quê e onde para falar? Não tínhamos, era nós tentando enfrentar o mundo. Mas nós conseguimos, porque a gente resistiu à verdade. E aí a gente deve muito isso à força, à resistência e à determinação do presidente Lula. Quando ele disse, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. E eles vão pagar o preço de me deixar aqui. E deixaram 580 dias,
e estão pagando o preço. O Moro sumiu, os procuradores também. Aliás, um outro processo que é importante, e com isso eu encerro, foi o chamado processo do quadrilhão. Vocês lembram que eles tentaram vender para o Brasil que o Lula era um chefe de quadrilha e que o PT e a esquerda era uma grande quadrilha que foi criada para roubar o Estado brasileiro. Foi aquele PowerPoint que foi feito pelo Dallagnol. O Janot fez uma denúncia sobre isso, que caiu num juízo em Brasília. Depois o Janot escreveu no livro dele que só fez essa denúncia pressionado pelo Ministério Público Federal de Curitiba, para dar sustentação ao PowerPoint. E a sentença do juiz de Brasília é uma das sentenças mais corretas e bonitas que eu já vi sobre a atividade política, porque ele, ao absolver o presidente Lula, acabar com esse processo do quadrilhão, disse que aquela denúncia tinha o único objetivo de criminalizar a atividade política. O que vem é o ódio, o que vem é a mentira, o que vem é Bolsonaro. É essa a realidade que nós temos hoje no Brasil. Então, é importante vocês conhecerem sobre os processos do presidente Lula, desmontar, aqui, ó, desmontar tudo o que estão falando e a gente debater com a sociedade, sem medo. Nós temos como enfrentar isso. Nós fomos quem construiu os melhores programas sociais. Nós fomos quem construiu o melhor modelo de desenvolvimento desse país, 30 e poucos anos. Incluímos as pessoas, fizemos o Brasil ter orgulho, né, o povo brasileiro ter orgulho do Brasil no exterior, defendemos nossa soberania e deixamos esse país com liquidez para que não quebrasse agora numa das maiores crises econômicas que nós temos. Deixamos com mais de 340 bilhões de dólares de reserva. Então, a gente tem que se orgulhar e a gente tem que debater. Nós não vamos ter medo de debater esse tema, não. Nós vamos debater e vamos ganhar esse debate com quem quer que seja que nós vamos fazê-lo. Nós não vamos ter medo. Então, é isso que eu queria deixar de recado para vocês. Agradecer muito a vocês, a recepção aqui no Maranhão. Muito obrigada pelo carinho. Essa militância maravilhosa, que eu tenho o maior orgulho de presidir esse, que é o maior partido da América Latina, e com essa militância valorosa. Viva o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, viva o movimento social, viva o povo brasileiro e a nossa luta, viva Manoel da Conceição. Companheiros, companheiras, eu quero sintetizar as minhas palavras aqui em 3 expressões que são da mais alta importância. A primeira palavra é gratidão. Eu quero expressar ao presidente Lula a minha gratidão pessoal, mas, acima de tudo, a gratidão do povo do Maranhão pela sua presença aqui. Presidente Lula, o senhor é do Brasil, mas o senhor é do Maranhão, porque o Maranhão sempre lhe abraça, sempre lhe saúda. E aqui, o senhor e os candidatos que o senhor apoiou sempre tiveram uma certa dificuldade de ganhar a eleição. Aqui a gente ganha de 2-1, 3-1. Foi assim com Lula, foi assim com Dilma, foi assim com Haddad e vai ser de novo com Lula em 2022. Mas eu queria lhe agradecer pessoalmente por algo muito importante. Eu sou governador há um pouquinho mais de 6 anos. E graças a Deus, companheira Ângela, onde eu ando de cabeça erguida, ando com tranquilidade, e ando assim, porque não fazemos governo perfeito, porque não é possível fazê-lo, mas ando assim, porque nós temos procurado fazer o melhor com dignidade, com justiça social, com honestidade. Presidente Lula, só é possível fazer o governo que nós fazemos, porque eu sempre tive, em relação ao senhor e ao seu governo, a atitude de um aprendiz, e continuo a ter. Sempre procurei olhar as experiências positivas que o senhor liderou no Brasil. E 2, eu acho da mais alta importância. A primeira, a atitude diante do povo.
Tem muita gente que acha que política pode ser feita com artificialismo, que política pode ser feita com mentira, que política pode ser apenas uma encenação, e que política é uma coisa para os políticos. A originalidade, a força e todas as vitórias que o senhor expressa, presidente Lula, derivaram de uma ideia, da ideia de fazer política com verdade, com o povo e com o coração, com sentimento, amor real pela população. E eu disse para ela, muito bem, nós vamos criar uma rede própria. E foi assim que essa moça inspirou a criação do IEMA. E o senhor fez 29 institutos federais no Maranhão, e nós vamos entregar ao próximo governador 40 institutos estaduais na maior rede de educação profissional que esse estado já teve, porque nós somamos o esforço federal com o esforço estadual. Gratidão, portanto. Em segundo lugar, lealdade. Lealdade, como a querida presidenta Gleisi assinalou. Lealdade exige uma atitude só. Não pode ter duas caras. Duas, não pode. Tem que ter uma só. Tem que ter nitidez, tem que ter clareza. E tem que ter coragem. Na época do impeachment, Janja, eu já era governador. E não foi um conselheiro, não. Foram vários que disseram assim, Flávio, esse impeachment está perdido. O que tu está fazendo aí? Tu vai prejudicar o teu governo. Eu disse, minha gente, prejudicar o governo, prejudicar o Maranhão, é se eu não tiver coragem de fazer o certo, de fazer o justo. E é assim que a Dilma sabe e a história registra. O último governador que visitou a Dilma na Alvorada, o último governador que almoçou com ela na Alvorada, e quem esteve na trincheira de resistência de manhã, de tarde e de noite, foi o governador do Maranhão, todos os dias, todos os momentos. E aí o pessoal dizia, o Temer vai perseguir o Maranhão. E eu dizia, mas como que ele vai perseguir? Tem Constituição, tem lei, e aqui no Maranhão tem um governador que não tem medo de cara feia. Aí a gente estava achando, companheiros e companheiras, que já estava pesado o impeachment. E aí vem a prisão do presidente Lula, um dos maiores absurdos jurídicos que eu já vi em 30 anos de atuação profissional. E quando eu comecei a denunciar, lá vem os conselheiros, dizendo assim, Flávio, o Lula está preso, o Lula acabou, Sérgio Moro está poderoso, toma cuidado. Se eu prefiro sofrer todas as retaliações do mundo do que abrir mão da lealdade e da convicção. E foi com muita convicção, presidente, que nesse período eu participei de todos os eventos, todos, sem exceção. Todos. Todos os momentos em que a campanha Lula Livre, todos os momentos em que a direção do PT pediu, eu estava presente. Era para gravar a vida, eu gravava. Se era ir para Curitiba, eu ia. Porque eu tinha gratidão e porque eu sabia que esse absurdo em algum momento ia cair. Aí me perguntaram outro dia, Flávio, o Lula está livre, mas ele não é inocente. Eu digo, mas como que ele não é inocente? A nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 57, diz que ninguém será considerado culpado se não tiver sentença penal condenatória transitada em julgado. O Lula tem alguma sentença contra ele? Não. Tem alguma sentença transitada em julgado? Não. Ele é culpado? Não. O Lula está livre e é inocente. E nós temos que proclamar isso todos os momentos.
Presidente, quando eu cantei isso a primeira vez, foi 50 quilos atrás. Eu era 50 quilos mais magro nesse período. E era dirigente do PT do Maranhão. Importante lembrar isso. Viva o PT, viva o Partido dos Trabalhadores. E a terceira palavra... Não, o Lobato já disse que o Bira está voltando, já basta o Bira aí. Pessoal, o Lobato que disse, eu acreditei. Pessoal, a segunda palavra, portanto, é lealdade. Aí, assume o Bolsonaro. Eu digo, meu Deus, desgraça só vem em trinca. É o impeachment, prender o Lula, aí vem o anticristo, cavaleiro do Apocalipse. Pode ir lá na Bíblia, está lá. E eu digo, minha gente, o que é que a gente vai fazer? No primeiro dia de governo, eu estava denunciando o que era o governo Bolsonaro, e lá vieram os conselheiros de novo. Flávio, olha, cuidado. Amigos, hoje pela manhã, um desses filhos zero, que eu não sei o número deles, disse que o Supremo ia ser fechado, que iam descumprir as decisões do Supremo. E eu respondi, companheiro Márcio Macedo, na mesma hora, dizendo o seguinte: pode juntar um soldado, um cabo, um capitão, que do outro lado tem o povo brasileiro defendendo a democracia, defendendo o que nós conquistamos com sangue e a luta de muitos, como o grandioso Manuel da Conceição, a quem eu peço uma salva de palmas. Finalmente, para concluir, o mais importante: esperança. Esperança. Porque a gente tem que olhar para o passado com muito orgulho, para alimentar a nossa caminhada, mas acima de tudo a gente tem que olhar para frente. E é esse convite que eu queria fazer a todos vocês. A nossa tarefa é muito grande. A nossa tarefa, em primeiro lugar, para o mundo, é deixar claro que o Brasil vai colocar o fascista e o fascismo para correr do nosso país na eleição do próximo ano. Mas nossa tarefa não é só essa, não. Não duvidem, meus amigos e minhas amigas. Tem gente querendo botar tanque, botar arma e destruir a democracia. Tem muita gente com essa ideia. É uma minoria. A gente diz na internet que basta botar um quebra-mola que o tanque não consegue passar por cima. Mas a realidade, amigos e amigas, é muito complicada. E nós temos, portanto, que ter mais coragem, mais energia ainda, para enfrentar esse desafio. Garantir que haja eleição, que o resultado seja respeitado, e aí a gente já tem um encontro marcado no dia 1º de janeiro de 2023, na posse do Lula na presidência da República. Ele vai dizer o seguinte, o Lula vai falar logo depois, eu já estou terminando, ele vai dizer, mas eu nem sei se eu sou candidato. Presidente, é o seguinte, o senhor não sabe, mas nós sabemos. E aí é o seguinte, se o senhor não quiser ser candidato, a gente vai lhe buscar lá em São Bernardo para o senhor ser candidato e ganhar a eleição, porque é o melhor caminho para o Brasil. Amigos, esperança exige dedicação. E por isso eu encerro dizendo a todos e todas que nós temos que extrair essa dedicação da história das lutas do povo brasileiro. Nós temos que extrair essa energia da história da FETAEMA, do Sindicato de Trabalhadores Rurais, de trabalhadoras rurais do nosso Estado.
e nós temos que extrair a energia do lugar onde ela mora, que é no coração da gente. A gente sentir as dores das famílias que sofreram com a Covid, que estão sofrendo com a Covid. A gente sentir o sofrimento da insegurança alimentar e da fome. A gente sentir a indignação das pessoas que estão tendo seus direitos esmagados e transformar isso em alegria. Porque tem uma coisa que o fascismo morre de medo. O fascismo morre de medo de gente e, acima de tudo, o fascismo morre de medo de sorriso, morre de medo de alegria. E é com muita alegria, presidente, que o Maranhão lhe saúda, lhe abraça, e com essa alegria que eu homenageio Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado, viva o PT. Obrigada, governador. Só um momentinho. Estou pensando em quebrar o protocolo aqui, porque na organização inicial estava previsto que uma companheira mulher chamada ia ler um documento de redes sociais e cortaram a fala dela por uma questão de tempo. Mas cortar o tempo exatamente de uma mulher, quando a gente tem uma presidenta do PT mulher, a presidenta da Federação dos Trabalhadores mulher, e foram cortar exatamente a mulher do Sem Terra. Eu queria pedir desculpas aos organizadores e pedir para a Vânia ler a carta do movimento social para mim e para todos nós. Cadê o microfone? E aquela máscara vermelha aí? Eu tenho muita dificuldade de falar isso aqui. Deixa eu limpar esse. A luta prevalecer! Movimentos sociais do Maranhão. Carta aberta ao companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Prezado companheiro Lula, saudações esperançosas. Nós, movimentos sociais, organizados no campo e na cidade, lhe desejamos as boas-vindas ao nosso estado. O Maranhão compõe esse imenso Brasil e, como maranhense, nos orgulhamos de nossa vasta diversidade cultural, de nossas riquezas naturais e de sermos um povo trabalhador e trabalhadora, formado pelas lutas, as lutas do povo. Resistimos a uma história marcada de conflitos, negação de direitos que envolvem a questão agrária, étnica e racial, e a exploração do trabalho, a degradação ambiental, que resulta em uma imensa desigualdade que se reproduz e se amplia, ancorada no elevado índice de concentração da terra, da violência e expropriação dos meios e condições de vida das famílias camponesas, indígenas e quilombolas. O avanço do agronegócio tem aumentado a concentração de riquezas, a destruição ambiental e a desigualdade social entre a população do Estado. Os desafios enfrentados, historicamente, se intensificam ainda mais a partir do golpe de 2016, o impeachment da presidenta Dilma e a chegada de Bolsonaro à presidência da República, cuja política de governo está voltada para o desmonte dos direitos trabalhistas e das poucas conquistas das políticas agrárias e ambientais, colocando a população maranhense do campo e da cidade numa situação ainda mais complexa e difícil para enfrentar a crise econômica, política, social e ambiental que estamos vivendo. Diante dessa situação, reafirmamos nosso compromisso de seguir lutando em defesa das vidas,
continuaremos a luta por condições de existência digna no campo e na cidade, reconhecendo a importância da luta pela moradia, pela efetivação da reforma agrária, pelo reconhecimento dos territórios e dos direitos das comunidades tradicionais, a exemplo das populações indígenas, quilombola, ribeirinhas e extrativistas. Companheiro, reconhecemos tua trajetória de vida, tua caminhada, tua luta, teu amor à classe trabalhadora. Acreditamos na vitória e esperançamos a tua atuação sempre comprometida com a construção de um projeto de país para todos e todas, brasileiros e brasileiras, que garanta a soberania, a pluralidade étnica, racial e a democracia como base da participação popular. Os poderosos poderão matar uma, duas ou mais rosas, mas jamais, Lula, conseguirão deter a primavera do povo. Viva a democracia! Viva a classe trabalhadora! Viva o povo em luta! Viva Manuel da Conceição! Viva Lula livre! E entregar para o Lula, né? Vamos tirar as fotos. Vamos tirar uma foto aqui, Lula. Uma carta. Eu vou aqui tirar uma foto. E Lula, companheiro Lula, nas nossas atividades, nós temos muitos presentes, né? Porque nós produzimos no campo e também produzimos na cidade. Então, o movimento de moradia, o movimento LGBTQ+, o movimento feminista, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, a FETAEMA, as quebradeiras de coco, os quilombolas, as comunidades indígenas. Nós produzimos no campo. E nós queremos te presentear com os produtos, né, da nossa vida, do nosso cotidiano, que produzimos no campo, mas também de outros grupos que produzem aqui na cidade. A companheira Grace vem aqui também tem presente para ti, que a gente sai do Maranhão. O Lula vai ter que alugar um outro avião, né? Para poder levar a quantidade de presentes que ontem ele recebeu e hoje também. Vamos fazer a foto. E aí tem... Presidente da OAB. Lula, nós temos aqui também um presente da UEMASul, a Universidade da região Tocantina, que traz para você também um presente. Zé Costa, ex-reitor do IFMA. Nós tivemos, Lula, durante esse tempo em que você esteve em Curitiba, com a brigada da militância dos movimentos sociais, dizendo: bom dia, Lula, boa noite, Lula. E eles estavam esperançando todo momento a força da classe trabalhadora, dos camponeses e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Eu vim para cá para fazer uma reunião com o PT. Cheguei aqui, descobri que não era reunião com o PT, que era uma reunião com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, com o Sem Terra e com o Movimento Social e também com o PT. Eu vim aqui pensando em discutir um pouco da situação do país e falar um pouco sobre o futuro da classe trabalhadora brasileira e do povo brasileiro.
Eu não sei como é que a gente está de horário, Gleice. Não sei como é que a gente está de horário, porque a gente chegou num avião grande aqui, a empresa do avião grande mandou buscar o grande e mandou um pequeno para a gente ir embora. Eu nem sei se cabe essas coisas todas no avião. Mas eu queria, Flávio Dino, primeiro te cumprimentar e agradecer mais uma vez o carinho da receptividade que você teve a mim e aos companheiros e companheiras do PT. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Ângela, nossa presidenta da FETAEMA, porque eu jamais imaginei que uma jovem, tão jovem, pudesse ser presidente de uma federação de trabalhadores rurais. E eu quero te dizer que você é mais uma demonstração de que as mulheres estão ocupando muito espaço na política e eu espero que continue crescendo. Quero cumprimentar a nossa querida presidenta Gleice Hoffmann, cumprimentar o senador Everton, cumprimentar o nosso companheiro vice-presidente nacional do PT, o Márcio Macedo, cumprimentar o deputado federal José Carlos, o deputado estadual José Inácio, o deputado estadual Henrique Lula da Silva, o presidente estadual do PT, o Augusto Lobato, quero cumprimentar o presidente municipal do PT, o Honorato, quero cumprimentar o presidente estadual da CUT, Manuel Lages, quero cumprimentar a companheira Giovânia, que fez o discurso aqui do Movimento Social, cumprimentar a secretária estadual de Mulheres do PT, a Edinalva, cumprimentar o nosso companheiro Haroldo Saboia, representando aqui o PSOL, muito bom te rever, Haroldo, cumprimentar o ex-deputado constituinte Wagner Lagos e cumprimentar a minha companheira Janja, que está tendo a primeira oportunidade de fazer uma viagem discutindo política pelo interior do país. Olha, eu penso que é muito importante que a gente comece a fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo no nosso país. O que aconteceu num passado bem recente e o que está acontecendo agora no nosso país. Eu nunca acreditei, nunca imaginei que depois dos avanços que nós tivemos na Constituição de 88, a gente fosse poder voltar a ter uma situação de anomalia democrática como essa que a gente está tendo no nosso país. E eu acho que todos nós temos que refletir se em algum momento nós tivemos ou não responsabilidade pelo que está acontecendo no Brasil. É preciso que a gente reflita as mentiras que foram inventadas para caçar a presidenta Dilma Rousseff. Não existe na história de nenhum impeachment nesse país uma mentira tão mal contada, uma bobagem tão mal inventada para poder afastar uma presidenta da República, como eles fizeram com a Dilma, sem antes, sabe, sem que antes eles não tentassem destruir a imagem da Dilma. E tentaram passar a ideia que foi a Dilma e o PT que quebraram o país. Quando começou o processo do impeachment contra Dilma, as pessoas que mais pesquisam a história, e eu tinha quase que certeza absoluta de que o objetivo deles não era ficar apenas na Dilma. Era preciso fazer com que houvesse uma forma de evitar que as políticas de inclusões sociais nesse país continuassem a acontecer. Eu tenho certeza que nós não fizemos tudo que vocês esperavam que nós fizéssemos. Eu tenho certeza que nós também temos consciência que não fizemos tudo o que deveríamos fazer.
Mas eu tenho consciência que em nenhum outro momento da história desse país, a classe trabalhadora e o povo oprimido desse país teve a quantidade de avanços e conquistas que nós tivemos no período curto que nós governamos esse país. E por uma razão muito simples, é porque quando eu exerci a presidência da República desse país, eu não era dotado de toda a sabedoria que muitos governantes têm, que acha que não tem que ouvir o povo para nada, que depois de eleito é ele que toma decisão, é ele que manda, é ele que pode. Eu, como não sou assim, eu convoquei 74 conferências nacionais, 74 conferências que eram realizadas nos municípios, eram realizadas nos estados, e depois a gente terminava em Brasília, definindo quais as políticas públicas seriam mais vantajosas para serem colocadas em prática nesse país. Foi assim que nós criamos todas as nossas políticas. Foi assim que nós criamos toda a nossa política educacional. Foi assim que nós fizemos toda a política de cultura, quando nós lançamos o projeto Mais Cultura para o país. Foi assim que nós conseguimos fazer coisas que nós também não imaginávamos que era possível fazer. Ninguém acreditava, Flávio Dino, que a gente pudesse fazer em tão pouco tempo 1.400.000 cisternas espalhadas por esse país. As pessoas que moram nos grotões, as pessoas que moram no lugar que não tem água, eles sabem da necessidade de uma cisterna. Mas as pessoas que moram na Avenida Paulista, em São Paulo, as pessoas que moram na Avenida Copacabana, no Rio de Janeiro, as pessoas que moram na Avenida Boa Viagem, em Recife, as pessoas que moram nas principais avenidas aqui no Maranhão, elas não pensam, porque a pobreza está muito distante delas. Elas não têm noção do que significa, na vida dela, a pobreza de um país. E por isso nunca se preocuparam em cuidar do povo humilde. Nunca. Nunca se preocuparam em saber, quando a empregada dela sai de casa, o que vai comer. Nunca se preocuparam em saber, quando o filho da empregada fica doente, como é que ele vai se tratar. Nunca se preocuparam em saber se as crianças pobres estavam ou não comendo as calorias e as proteínas necessárias. A verdade é que pobre era apenas um dado estatístico. A gente sabia que ele existia, mas a gente não queria enxergá-lo. E a elite brasileira nunca enxergou o povo pobre desse país. Porque esse país, desde que foi descoberto, desde que foi proclamada a República, ele não foi pensado para pobre. Ele foi pensado para uma pequena casta da sociedade brasileira, que era quem tinha direito de ser político, era quem recebia título de conde, de visconde, era quem tinha direito a voto e era quem tinha representatividade junto ao governo. Somente a partir de Getúlio Vargas é que nós começamos a tirar o povo, e olha que o Getúlio era um governo duro, era um governo de mão de ferro. A elite brasileira o tratava como ditador mesmo. Mas foi graças ao governo do Getúlio Vargas que nós tiramos o trabalhador da semi-escravidão para colocar o trabalhador com direitos trabalhistas. Quase nenhum de vocês era nascido. Nenhum de vocês, olhando na cara aqui, nenhum de vocês era nascido quando foi implantada a CLT nesse país. Então foram conquistas que acabaram de tirar e não houve a reação que eu esperava que fosse haver da classe trabalhadora de não aceitar pacificamente o desmonte que foi feito no Congresso Nacional de todas as conquistas que nós tivemos. Desmontar os direitos trabalhistas, desmontar os direitos da nossa Previdência e, mais ainda, agora quero desmontar o direito do servidor público. Querem tentar desmontar para que eles possam trocar e fazer o que o Bolsonaro está fazendo, tirar o concursado
e colocar militar na reserva para ocupar os cargos públicos desse país. E eu estou achando, companheiro Flávio Dino, que nós não estamos conseguindo indignar a nossa sociedade. Nós estamos gritando, nós estamos falando, mas ainda não conseguimos criar uma indignação. O povo compreender que não é normal. O povo compreender que esse país estava vivendo bem. Esse país estava vivendo decente. Nunca tinha havido a política de inclusão social que foi feita nesse país. Nunca a agricultura familiar foi tratada com o respeito que foi tratada. Nunca os pobres da cidade foram tratados. Nunca a empregada doméstica teve os direitos que teve no nosso governo. Nunca o povo que morava tendo como luz ou a lua ou um candeeiro, sabe, pôde ser tratada recebendo gratuitamente luz na casa dela. Eram programas pequenos, eram programas como o PAA, que garantia e dava certeza de que se o trabalhador produzisse, ele ia conseguir vender o seu produto por um preço justo e a gente ia fazer esse alimento chegar nas cidades para quem estava com fome. Tudo isso acabou. Isso foi por água abaixo em nome do quê? Em nome de que razão? Em nome de que razão querem vender a Eletrobras? Querem privatizar o Correio? Estão quebrando e desmontando e vendendo a Petrobras de pedaço por pedaço. Em nome do quê? Um país que não tem bancos públicos, um país que não tem empresas públicas que podem fazer a diferença na capacidade de indução do Estado, fazer investimento, não tem soberania. E um país que não tem soberania é um país que está, na verdade, à deriva, como está o nosso querido Brasil, governado por um genocida que não tem respeito nem por 600 mil pessoas que já morreram. Eu vou fazer um decreto abolindo máscara. Você sabe que a máscara me incomoda muito, porque eu fico com coceira na barba. Mas hoje de manhã, quando eu vinha para cá, o Padilha me ligou para me dar um esporro. O Padilha, vocês sabem que foi o nosso ministro da Saúde, foi o cara que criou os Mais Médicos. Ele viu uma foto na minha chegada aqui no Maranhão. Ele ficou horrorizado com aquela confusão no aeroporto e ele ligou. Ele olhou daqui para frente, você não viaja mais sem ter um médico do seu lado. E daqui para frente, Márcio Macedo, o Padilha falou, a direção nacional tem que colocar gente que tenha coragem de brigar com o povo e não deixar haver a muvuca que houve no aeroporto aqui na chegada do Maranhão. Eu estava só falando isso para poder dar bronca. É o seguinte, nós vamos ter que ter cuidado mesmo. A pandemia, a gente acha que ela vai demorar mais para acabar. Os Estados Unidos já voltou a ter mais de 1.000 mortes por dia. Aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro está voltando. Embora o Maranhão seja o estado que tenha menos mortes do Covid por cada 1.000 pessoas, a gente tem que cuidar porque a única garantia nossa é a vacina e não se sabe se a gente vai precisar tomar a terceira dose. Já estão estudando, porque em São Paulo a pesquisa sai a semana que vem. Mas voltou a crescer muito a internação de pessoas com mais de 70 anos. Muito, no Rio de Janeiro e em São Paulo. E nós precisamos saber que depende de nós. Não depende do nosso vizinho. Não depende do nosso inimigo. Não depende das pessoas que a gente não conhece. Depende única e exclusivamente de nós. Evitar aglomerações. Evitar tirar máscara. Lavar a mão. E não brincar. Porque tem gente, você viu no jornal hoje, pai e mãe, que não quiseram tomar vacina nos Estados Unidos. Pai e mãe foram internados
e morreram os 2 e deixaram 4 filhos. Só porque não queriam tomar vacina. Eu sei que aqui ontem eu participei de uma vacinação no setor da construção civil. Eu sei que o governo não é o único que dá vacina, porque tem prefeitura, porque tem o governo federal, mas eu quero te dar por ir atrás das pessoas que ainda não tomaram vacina e tentar fazer as pessoas tomarem vacina. Bem, gente, veja a situação do Brasil. Nós temos um governo que não utiliza em nenhum momento a palavra crescimento econômico. Não usa em nenhum momento a palavra distribuição de renda. Nem usa em nenhum momento a palavra reforma agrária ou agricultura familiar. Não usa em nenhum momento a palavra distribuição de renda. A única coisa que ele sabe fazer é ofender as pessoas. É brigar com o trabalhador rural, é brigar com o negro, é brigar com o sindicato, é brigar com a Suprema Corte, é brigar com o Flávio Dino, chamando ele de gordo, coisa que ele não é, coisa que ele não é. Significa que o presidente é cego, sabe? Não está vendo a elegância minha e dele, sabe? Então, gente, é o seguinte, olha. Flávio, eu queria dizer para você, o Everton, querido deputado, eu queria dizer para vocês que eu tenho dúvida se a Câmara vai votar impeachment do Bolsonaro. Porque o Rodrigo Maia já teve 120 processos, não colocou nenhuma votação. O Lira agora recebeu um super pedido de impeachment com assinatura de não sei quantas pessoas, também parece que não vai colocar em votação. Então, vai sobrar, sabe para quem? Vai sobrar para vocês. Vocês é que terão que tirar o Bolsonaro do governo em 2022. Bem, vocês ou a Suprema Corte podem interditá-lo, porque como ele é um desequilibrado, ele teria que ser interditado, porque ele é anormal. Hoje de manhã eu vi ele fazendo a live dele, culpando você e mais os governadores brasileiros pela responsabilidade do aumento do preço de gasolina nesse país. Quando, na verdade, o aumento do preço de gasolina é a falta de soberania desse país que colocou o preço da nossa gasolina a preço internacional, quando nós somos autossuficientes em petróleo, portanto, a nossa gasolina não teria que estar vinculada ao dólar. A gente não está importando gasolina porque a gente precisa. A gente está importando porque o governo é fraco, é incompetente, que está destruindo a Petrobras para comprar gasolina dos Estados Unidos, para comprar óleo diesel dos Estados Unidos. Quando, na verdade, a gente tinha feito da Petrobras o passaporte do futuro para esse país. 75% do dinheiro dos royalties era destinado à educação, à ciência e tecnologia e à saúde desse país. E eles conseguiram desmontar, já venderam os gasodutos, já venderam a BR, estão fatiando pedaços da Petrobras. Essa semana passada, não, já faz um mês eu fui ao Rio de Janeiro. Duas plataformas, cada uma tinha custado mais de R$1 bilhão, faltava 10 para terminar. Sabe o que eles fizeram? Desmontaram e venderam como sucata no ferro velho. E foram comprar da Coreia, pagando $2 bilhões as plataformas e as sondas. É esse país, meu caro Erdogan, que você pode ajudar lá no Senado. Pode. Eu sei que a gente é minoria no Senado, eu sei que a maioria é conservadora, mas nós estamos deixando passar muita coisa com muita facilidade no Senado e na Câmara. Era preciso um pouco mais de briga. Eu não sei se era o meu tempo, era diferente, mas no meu tempo, de vez em quando, alguém subia na tribuna, pegava o microfone e tinha arranca-rabo pelo microfone. Hoje não tem mais, hoje é voto pelo telefone celular. Daqui a pouco o Everton é chamado para votar. Ele pega aí, tá, votei. Ela é chamada para votar, votei. Porque faz 1 ano e meio que a gente não faz sessão.
sessão presencial. E o que está acontecendo? 19 milhões de pessoas estão passando fome. 19 milhões. 34 milhões de pessoas estão em estado de insegurança alimentar, comendo menos calorias e proteína do que precisa. Em 2016, a gente teve 9 milhões e 200 mil jovens inscritos para fazer o Enem. Esse ano só 3 milhões e 800. O ministro da Educação dizendo que a escola pública não pode ter criança com nenhuma deficiência porque atrapalha a educação dos saudáveis dele. O outro ministro da Educação dizendo que universidade tem que ser para poucos, não pode ser para muitos. O Brasil sempre foi assim. É por isso que o Brasil foi o último país da América do Sul e América Latina a ter uma faculdade. Eu estava comparando o Brasil com o Peru. O Peru, em 1544, já tinha a sua primeira universidade, a Universidade de São Marcos, uma grande universidade. 1540, 48 anos depois da descoberta, o Peru já tinha universidade. O Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920. Não porque eles acharam que era interessante, era porque o rei da Bélgica vinha para cá e toda vez que um rei visitava um país, ele tinha que receber um título de doutor honoris causa. Como a gente não tinha universidade, eles criaram a Universidade do Brasil, juntaram o que a gente tinha de faculdade e criaram. E o país passou a ser o país mais atrasado a fazer a última. O Brasil foi o último a abolir a escravidão, o último a fazer a independência e o último a fazer a universidade. Esse país começou a ter jeito quando nós começamos a governar esse país. Por isso, eu tenho dito para a Gleice, o seguinte: eu não estou candidato, mas estou com muita vontade. E vou dizer para vocês, eu queria, ô Flávio, que você compreendesse o seguinte, com muita humildade, eu acho que o Brasil nunca precisou tanto da esquerda governando o Brasil como agora. Nunca. Nunca, nunca esse país precisou tanto da esquerda governando como agora. Nunca esse país precisou de ser salvo. Ele não vai ser salvo pelo sistema financeiro. Ele não vai ser salvo pelos grandes empresários do agronegócio. Ele vai ser salvo pelo povo trabalhador brasileiro, que é quem produz a riqueza desse país e que precisa voltar a governar esse país. Vocês perceberam a diferença aqui no Estado? Quem mora nos estados do Nordeste e vê os governadores eleitos recentemente, todos eles têm compromisso popular com o povo e você percebe que a coisa fica melhor. Então, companheiro, eu queria terminar dizendo o seguinte: faça a tarefa, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complicada. Quem participou de eleição sabe que é uma tarefa altamente complicada, mas nós não temos outro jeito. Nós precisamos começar a falar mais alto. Nós precisamos recuperar o direito à indignação para salvar os nossos filhos, para salvar nossas filhas, para salvar nossos netos. Esse país pode ser grande, pode ser justo. Esse país tem que ser democrático. Então é o seguinte, meus caros. É o seguinte. Eu tenho 75 anos de idade. Vocês percebem que eu estou inteiraço aqui. Estou quase sendo convidado para jogar no time do Sampaio Correia. Já mandaram uma... Não sei se é porque eu tenho cara de boliviano, mas eu é o seguinte. Eu quero dizer para vocês que nós vamos lutar muito. Nós vamos lutar. Nós vamos lutar porque esse país não pode ser destroçado, não pode ser quebrado. O Bolsonaro, na verdade, ele é um presidente que conta 5 mentiras por dia. 5 mentiras. Não 5 mentiras só que aparece na televisão.
O fake news deles é muito mais. E nós, então, não podemos ter medo dos bolsonaristas, porque eles passaram a assustar o povo. Eles passaram a dizer que eram violentos, sabe? Que eles não vão aceitar desaforo, que tudo é resolvido por um emprego para militar. Sabe? Precisa dar uma solução com o bloco militar, não é verdade. As Forças Armadas são instituições sérias nesse país. As Forças Armadas não poderiam estar aceitando ser desmoralizada por um governo, sabe, incompetente como o Bolsonaro. Por isso, olha, eu vou parar de falar que eu estou brigando com essa máscara aqui. Vamos pedir hoje, pede para fazer uma máscara que não atrapalhe eu falar. Porque eu não sei se falo, se segura a máscara, mas eu tenho dificuldade. Não é de hoje, não. Já há tempo eu tenho muita dificuldade de falar com o microfone e com a máscara, porque eu não me ouço bem. Mas eu queria agradecer de coração a cada um de vocês que vieram aqui. Vocês sabem que o companheiro Maneco da Conceição, o Mané, eu fui recebê-lo em 1979. O Maneco me ajudou a construir o Partido dos Trabalhadores. A gente teve uma convivência extraordinária. Eu participei de muitas reuniões do Centro, quando ele tinha um instituto funcionando. Depois fazia um tempo que eu não via ele, eu vi ele aqui no Maranhão, a penúltima vez que eu vim aqui, mas ele já não estava mais lembrando o direito das coisas. Então, se vocês encontrarem com a Denise, fale para a Denise que todos nós estaremos do lado dela para suportar a dor da morte do companheiro Manuel da Conceição. E no mais, companheiros, é o seguinte, vocês aqui no Maranhão já me deram 2 vitórias com mais de 80%. E já deram 2 para Dilma. Deram 2 para mim e também para Haddad aqui. Então, é o seguinte, o Bolsonaro, se ele quiser fazer bravata, ele vai fazer bravata no condomínio dele no Rio de Janeiro. Porque aqui no Maranhão não tem espaço para a bravata do Bolsonaro. Aqui no Maranhão o povo sabe votar e o povo sabe o que é a vida melhorar a governança do companheiro Flávio Dino. Gente, um abraço no coração de vocês. Eu daqui eu vou direto para o aeroporto, porque eu vou para o Ceará e a atividade já começa hoje à noite no Ceará. A hora que eu sair, vamos evitar aglomeração. Vamos evitar aglomeração, porque eu fico às vezes com dó de não querer tirar uma foto, mas o Padilha falou que não é prudente a gente ficar se abraçando para tirar foto. Então, como eu quero preservar vocês, e eu também quero viver, porque se vocês querem que eu seja presidente, você tem que me ajudar a chegar lá. Tem que me ajudar, senão não tem jeito. Então, gente, ó, um beijo no coração. Um beijo, tá? Ajude aqui.